Vamos voltar os olhos e ouvidos para a palavra de Deus. Lucas capítulo 5, a autoridade e a compaixão de Jesus. Trataremos sobre a cura integral que transforma a condição humana. Gente, olha o assunto que nós estamos falando. A cura integral que transforma a condição humana e quebra as barreiras do estigma e da exclusão. Essa palavra de Deus é poderosa, é tremenda. Versículos 12 e 13, vamos ler apenas esses dois versículos. O texto todo desta manhã é de 12 a 26. Vamos fazer a leitura. Diz a palavra de Deus: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Que palavra, que palavra, que palavra. Vamos orar, vamos falar com este Pai, vamos pedir graça para esta mensagem, para esta manhã. Senhor Jesus, Deus único e Deus verdadeiro, estamos aqui, Pai, com os nossos olhos fixos, os nossos ouvidos abertos, para a palavra que Deus, e somente Deus, pode ministrar ao íntimo do nosso interior. Deus, Davi certa vez orou que precisava ser purificado, porque via sua vida como que coberta de lepra, assim como este homem, literalmente leproso. Ó Deus, tantas coisas que sucedem em nossas vidas, tentando nos gerar lepra, tentando nos gerar pesos, fardos, jugos apertados no pescoço, o domínio do homem ou do pecado, e as tantas, Pai, milhões e milhões vivem vidas verdadeiramente aprisionadas, doentes, exclusas do projeto de Deus. Mas nós queremos, Pai, mergulhar neste texto, porque esta palavra é viva e é eficaz, e ela tem poder para curar integralmente a vida dos seus filhos. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. E o povo amado de Deus diga amém e amém. Louvado seja. Obrigado, amados irmãos. Obrigado, pastora. Louvado seja Deus. Igreja amada, santa e preciosa de Deus, família na fé, mais do que vencedores em Cristo Jesus. No mundo antigo, no contexto neotestamentário, a lepra era muito temida e era considerada incurável. A lepra tornava o indivíduo cerimonialmente impuro. Não podia ter acesso, participação religiosa. A lei de Moisés exigia isolamento total desta pessoa. Então os leprosos deveriam viver fora do arraial, as suas roupas deveriam ser rasgadas e deveriam de gritar: imundo, imundo, caso alguém se aproximasse. Então, a condição que levava a lepra à vida de um homem era uma condição de banimento, de exclusão.
Obviamente havia uma questão de asepsia, de cura, de tratamento em questão da sociedade, mas havia ainda muita ignorância e a religião, que nós vamos tratar, superficial. Então havia uma exclusão, um banimento da vida desse leproso, deste homem. E isso impactava. Você sabe que Salomão disse que o que imagina o homem ser em sua alma, assim ele é. Então você imagina a identidade desta pessoa. Era desfigurada. Então, doentes e leprosos, nós devemos tratá-los e não jogá-los mais ainda para a morte. Nós devemos cuidá-los, nós devemos trazê-lo para a cura. Então, a dignidade do indivíduo, a autoimagem era profundamente afetada. Eles eram considerados verdadeiros mortos para a sociedade. Então veja isso, está no texto, inclusive, nós vamos ler a partir do versículo 6, para dar uma contextualização, inclusive servindo de alerta para todos nós. Você veja que ele era considerado um morto para a sociedade. Diz em Números, capítulo 12, versículos 6 a 15, diz a palavra do Senhor, só projeta aqui, Eliade. Diz a palavra: então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Aí Deus pergunta para aquele povo, para aquelas pessoas: como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Você se lembra que depois que o povo passou pelo mar, diz que Miriam estava falando mal de Moisés, a própria irmã falou mal, e diz: como, pois, você não tem medo de falar, não tem medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? Versículo 9, e a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Versículo 10, a nuvem afastou-se de sobre a tenda, e diz que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela, olha aqui a passagem, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Versículos 13 a 15. Vai só até o 12, amado? Então vai, continua. Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E nós rogamos nesta manhã que haja cura neste lugar, amado. Você talvez esteja aí na internet doente, triste, depressivo, lepra talvez alcançou a tua alma, que esta palavra cure a tua vida nesta manhã. Aí diz a passagem: rogo que te acude, versículo 14. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Versículo 15. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Então você veja que a lei de Moisés, santíssima, que era a vinda de Deus, boca do Senhor, precisava de ser cumprida. E havia ali um processo de cura. Deus, pela graça, 7 dias depois, levou cura. Mas eu recebo que nesta manhã, pela graça de Cristo Jesus, já agora possa haver cura na vida de alguém. Obviamente, fazendo uma extensão e uma teologia bíblica desses 7 dias, nós sabemos que Deus tem processos a trabalhar.
Deus trabalha na vida do seu povo e às vezes, amados irmãos, como diz a pessoa, pastor, às vezes parece que Deus demora para trabalhar. Diz que Lázaro estava já quase morrendo e foram lá correr. Jesus, o teu amigo está morrendo. E Jesus ainda levou 4 dias até chegar. E quando chegou, Lázaro já estava morto. Parece que Jesus às vezes demora para trabalhar. Ele não podia fazer a coisa mais rápida, não. Amado, nós vemos as nossas necessidades. E a verdade é que talvez, para a vergonha nossa, a maior parte das vezes lembramos de Deus quando estamos em necessidade, quando estamos com alguma lepra na vida. Mas eu quero lhe dizer que Deus tem um processo a trabalhar na vida dos seus filhos. Deus tem um processo para mostrar aos seus filhos que a coisa mais importante é a presença de Deus. A cura mais importante vai atingir a tua alma e o teu espírito. A cura mais importante dentro desse processo, Deus vai libertar cada área da tua vida que está aprisionada, está debaixo do domínio de Satanás, porque Deus vê onde você não vê. E às vezes, né, é na prensa do azeite, é no jardim do Getsemane, é no momento ali que eles estão esperando Jesus para curar Lázaro, ou que o povo inteiro precisou ficar 7 dias parado por causa da irmã que estava lá com lepra. Amado, eu vou lhe dizer, Deus vai acabar com os abortos da tua vida para trazer vida para a tua vida, meu amado. Então, essa extensão teológica que vem até o Novo Testamento, Jesus vai trabalhar isso. Jesus vai trabalhar o amor e a graça dele para alcançar o íntimo do coração das pessoas e para que nós hoje, século 21, possamos entender o que Davi já havia entendido: mesmo no vale da sombra e da morte não vamos temer, porque tu, Senhor, estás comigo. Você pode dizer isso com os teus lábios? Diga assim: Jesus, não temerei, porque tu estás comigo. Sabemos que o mundo exclui, o mundo estigmatiza, o mundo tenta jogar uma pessoa mais ainda para baixo, julga. Se está assim é porque é isso e aquilo, então exclui de uma vez. Mas Deus vai fazer uma obra que o homem não está vendo. Então, ovelhinha, isso é a questão da lepra. Agora, o texto desta manhã de Lucas também trata da paralisia. Lembra que estamos aqui abrindo um Sitzenleben para a igreja, um pano de fundo, compreender a profundidade desse texto. E é importante falar da paralisia, porque ela também trazia um fardo social e espiritual. Por quê? Porque a crença popular daquele tempo associava as enfermidades todas de forma indiscriminada, as deficiências das pessoas diretamente ao pecado. Não havia distinção, ligava-se o sofrimento a alguma transgressão. Está sofrendo? É porque é pecador. Está doente? Tem uma deficiência? Opa, boa coisa não é. É flor que não se cheira. A madre está cerrada, não pode ter filho. Certamente essa daí não é boa coisa. Deus não dá asas à cobra. Não é? E o mundo acabava de afundar a pessoa. Às vezes a pessoa estava lá sofrendo, precisando de uma mão amiga, alguém para chegar no momento você sabe, lembra lá dos amigos de Jó? Os amigos de Jó, os amigos que tem amigo daquele, não precisa nem ter inimigo. Então não havia distinção. Eles tornavam um paralítico moralmente uma pessoa estigmatizada. Agora, há 2 lados da moeda. O primeiro lado é esse que estou falando. João capítulo 9, versículo 1 a 3, para ilustrar essa questão. Diz que, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, já um bebezinho cego. Aí diz assim: e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Foi este ou os seus pais para que nascesse cego? Olha lá,
Olha aqui a ligação do pecado com o sofrimento. Nasceu cego, é pecador, já é pecador desde o ventre. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Diga aí um glória a Deus no seu lugar. Olha aí, você sofredor. Não estou falando com os vascaínos, não, estou falando com todo mundo sofredor. Olha aí, você sofredor, que está sofrendo, passando por lutas e problemas na vida. Eu vou lhe dizer, Deus tem grandes obras para fazer na tua vida, amado. Deus tem vitória, Deus tem conquista, Deus tem cura, Deus levanta o caído, Deus restaura a alma do quebrado. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro lado da moeda que não pode ser desconsiderado é o fato, sim, de haverem doenças ligadas à questão do pecado. E nós precisamos identificar se há áreas da nossa vida que estão aí desajustadas e trazendo lepra ou não. Você veja o texto de João capítulo 5, versículos 8, 9 e 14. Diz assim: então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Louvado seja. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o seu leito, pôs-se a andar. E Jesus ainda fez esse milagre no sábado, só para deixar os fariseus chateadinhos com ele. É porque podia deixar morrer no sábado, mas não podia curar. Podia deixar a ovelha lá no buraco e morrer no sábado, mas não podia curar. E Jesus falou: nós vamos fazer o bem e vamos curar. Olha o 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então diz que aquele homem cometeu algum pecado na sua vida, na sua juventude, que já estava há décadas lá doente, paralítico, e Jesus foi, curou aquele homem, fez um milagre, insurgiu-se contra um sistema religioso que não podia operar no sábado, ainda por cima, mas Jesus o alertou: agora não cometa de novo esse pecado. Não cometa, para que coisa pior não te suceda. Então a pessoa está lá na cama do hospital: Senhor, se o Senhor me curar, eu prometo que eu não vou mais falar mal da minha vizinha. Eu prometo, Pai, que se o Senhor me curar, eu não vou mais fazer isso ou aquilo, como Miriam fez, que tomou lepra na vida. Eu não vou mais me insurgir contra ninguém. Eu não vou mais pecar. Eu não vou mais olhar para a mulher do vizinho. Senhor, me perdoa, me tira aqui do hospital. Aí Deus vai lá e cura a pessoa. Uma semana ela resiste bem, 2 semanas a coisa vai caminhando, na 3ª semana ela comete um pecadinho, e daqui a pouco a pessoa volta na sua desconjuntura moral. E eu vou lhe dizer uma coisa: nós não estamos debaixo do domínio do pecado. Você já foi liberto. Diga: eu recebo esta palavra. Você tem poder de Deus para não permitir legalmente doenças, não permitir legalmente lepras na vida. Às vezes num pensamento a pessoa comete um pecado, numa palavra, mas todos nós não vivemos deliberadamente no pecado. Diga amém por isso, amado, porque você é uma ovelha, você é de Jesus. Então, dentro do contexto, havia o estigma social, havia a desconjuntura da autoimagem, a desconfiguração da autoimagem de um leproso ou de um paralítico, por causa de suas doenças que eram relacionadas com o pecado de forma indiscriminada. Então, este cenário terrível, ainda para cerejinha do bolo, incluía fariseus, incluía religiosos, líderes religiosos, escribas, pessoas que tinham zelo pela palavra de Deus. Entretanto, este zelo havia descambado para um legalismo religioso, hipócrita e formal, que havia transformado os mandamentos de Deus em fardos insuportáveis. Amado, Jesus veio para tirar fardos, e se você está debaixo de fardos nesta manhã, eu declaro que esses fardos sejam quebrados da tua vida em nome de Jesus. Eles andavam fiscalizando, saídos das aldeias, saídos do próprio Jerusalém,
fiscalizavam a vida das pessoas, inclusive Jesus. E eles queriam pegar Jesus para acusar, em alguma palavra errada, para acusá-lo de blasfêmia. E assim eles o faziam com todos. Disse Jesus em outra passagem que jogavam fardos pesados nas pessoas, que nem com um dedo sequer eles iriam retirar aquele fardo, ou seja, era só para os outros. Então era um mundo de doenças aterrorizantes, era um mundo de exclusão social, era um mundo de estigma moral, uma religiosidade rígida que havia perdido o coração da misericórdia. E é nesse contexto que Jesus entra em cena para agir, para revelar o seu poder e revelar a sua compaixão que transforma. A minha pergunta é: esse assunto interessa a você? Interessa saber sobre a compaixão que resgata, a compaixão que liberta, a compaixão que cura? Então declare para o teu irmão: eu declaro a compaixão de Jesus na tua vida. A compaixão que cura, a compaixão que liberta, a compaixão que sara, a compaixão que vai resgatar a tua autoimagem. Talvez alguém esteja andando com fardos pesados e a sua autoimagem está desconfigurada. E essa autoimagem desconfigurada drena as tuas forças. Falta-lhe autoridade cristã, falta-lhe ajustes diante de Deus. Então, em nome de Jesus, esta manhã é uma manhã de cura da alma, do corpo, em nome de Jesus. Marcos capítulo 7, versículo 6. Vamos, irmãos, você ama a palavra de Deus ou não? Quem ama a palavra de Deus aqui nesta igreja? Vamos mergulhar no texto aí, amado. Coloca aí tua máscara de oxigênio, ajusta aí o bar e vamos mergulhar nas águas da graça de Deus. Marcos capítulo 7, versículos 6 a 9, veja o que diz: respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardares a vossa própria tradição. Amado, note esse versículo 9, porque ele é muito importante. Veja isso: vocês rejeitam o preceito de Deus. Você veja que eles estavam indo muito além da lei de Moisés. O preceito de Deus, estavam indo além do preceito para guardar a tradição própria. Ou seja, eram escribas e fariseus que um dia tiveram zelo pela lei, um dia guardaram, mas se afastaram tanto do preceito de Deus que estabeleceram um jugo pesado sobre as pessoas que gerava morte. Versículo 13 diz a palavra do Senhor: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Versículo 20, e dizia: olha aqui o que contamina o homem, o que contamina, o que sai do homem, é isso que contamina. O que sai do homem, o que sai do coração, é isso que gera lepra na vida, isso que acaba com a pessoa, porque de dentro do coração dos homens é que procedem o que, igreja? Maus desígnios. Mas o que? Prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e... Vocês estão preocupados com a lepra, mas é isso que está contaminando e matando as pessoas. Vocês estão preocupados com que o irmão ali é paralítico e não consegue andar, mas não estão vendo que vocês são blasfemos, não estão vendo que vocês são adúlteros, não estão vendo que vocês são mentirosos, não estão vendo que o real mal é o que sai de dentro do coração. Hipócritas, estão usando o preceito, estão um dia usar o preceito de Deus, mas agora estão guardando a vossa própria tradição.
E o mundo continua nesse caminho. A religião que mais cresce hoje é a religião da moralidade. Fora a religião institucional, enfim, islamismo, judaísmo, é a moralidade, em que as pessoas usam o seu conceito pessoal, secular, da sua educação para dizer: eu sou melhor do que você, e ponto final. E na verdade você está olhando um cisco no olho do teu irmão e não vê a trave que está adoecendo a tua vida. E não vê a trave que está derrotando os teus desígnios, os teus sonhos. Então eu declaro em nome de Jesus que nesta manhã nós estejamos todos debaixo da graça de Deus. O que mais vale é estar o coração confirmado com a graça, e que esta graça cure a tua alma, cure teu espírito, cure inclusive o teu corpo. Se alguém está aqui com doenças, em nome de Jesus, eu creio no poder de Jesus para curar, para libertar, para sarar vidas. E se você crê, diga nisto aí um amém em nome de Jesus. E vamos louvar ao Senhor com uma linda salva de palmas. Louvado seja. Então, amado, Jesus está identificando o mal da raiz. A religião, como diz o ditado, havia perdido o fio da meada, havia perdido a direção. E Jesus veio para colocar os pingos nos is, os traços nos t's, e dizer assim: eu vim para curar o doente, para salvar o perdido, eu vim para gerar vida, realmente vida em abundância. Então Jesus tem poder sobre as maiores aflições humanas, graças a Deus por isso. Jesus tem poder sobre a enfermidade incurável, sobre o pecado que escraviza. E é de forma maravilhosa que o texto que nós estamos estudando hoje não apenas narra curas físicas, mas também mergulha na dimensão espiritual dessas intervenções. Há questões da vida, ou pelo lado do pecado que a levou, de fato, àquela doença, ou pela questão da religião, das pessoas em volta, da sociedade, da crença, que basta alguém estar com um problema na vida, ou então o irmãozinho está chorando na igreja: olha lá, deve estar em adultério, olha lá o pecador. E aí a autoimagem é desconfigurada, a vida é desconfigurada, e tanta gente aí, amado, carregando ansiedades, crise de ansiedade, depressões, porque às vezes não é ouvido dentro de casa, não é ouvido na casa do Senhor muitas vezes, e nós precisamos ter um ambiente que gere cura para estas pessoas. O doente precisa chegar na igreja e ser curado pelas chagas de Cristo, e esta cura chega até a alma. Então nós temos aqui não apenas um relato de milagres, mas uma reflexão sobre a verdadeira natureza da nossa necessidade. Qual é a nossa real necessidade e a amplitude da salvação que Jesus oferece. Então Jesus, com a sua autoridade divina, com a sua compaixão profunda, oferece-nos nesta manhã, a nós e a todos os nossos ouvintes, e eu recebo cura integral para o corpo físico, para a vida social, porque Deus tem relações saudáveis para você, e para a nossa vida espiritual, para que em Cristo Jesus superemos barreiras humanas. Eu recebo esta palavra, confrontemos toda superficialidade. Amados, nós muitas vezes somos superficiais na vida com Deus. Deus quer te levar para a profundidade com Ele. Deus quer transformar todo o teu interior. Diga glória a Deus por isso. E assim, amados, haver uma purificação, perdão de pecados, vida transformada. Ouça, ovelhinha, Jesus não ignora as nossas dores físicas. Jesus não ignora qualquer tipo de dor, mas Ele vai mostrar a você que a purificação, o perdão dos pecados, a restauração de toda a tua imagem interior, é isso que vai transformar toda a tua vida. E eu recebo esta cura para a minha vida, amado.
Eu recebo adentrar 2026 com uma mente sã, uma mente curada, uma alma fortalecida, um espírito fortalecido, adentrar as lutas e batalhas dessa vida, livre dos medos, livre dos estigmas. A Bíblia diz que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de moderação. Eu recebo esta palavra. Espírito de equilíbrio. Diz a palavra que a ansiedade pode até chegar no coração, mas você vai lançar toda ela sobre o Senhor Jesus Cristo e não vai andar ansioso. Diga: eu recebo, amém, por isso. Então, amado, aqui esses textos são profundos, porque Jesus não é um milagreiro, um milagreirinho qualquer aí que sai para fazer milagrinho. Jesus vai à alma da pessoa, tira os estigmas, a doença que realmente está matando aquela vida. Jesus é o único que pode restaurar integralmente a vida das suas ovelhas. Então vamos ver a cura do leproso, esse toque transformador de Jesus. Versículos 12 a 15 de Lucas capítulo 5. Diz a bendita palavra do Senhor. Então, 12 a 15. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou, dizendo: eu quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra aos sacerdotes e oferece pela sua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas das suas enfermidades. Eu recebo na minha vida esta cura, e nós temos muitos testemunhos nesta casa de gente curada. Então diz que esse homem leproso, em estágio avançado, porque ele estava coberto de lepra, era uma imagem viva da corrupção, a contaminação do pecado. Diz que mesmo isolado, sem esperança humana, o que a lei de Moisés mandava fazer, isolado, sem esperança, diante de uma condição desesperadora, este homem teve uma fé ousada. Ele rompeu, ele quebrou as regras sociais, ele se aproximou de Jesus. Amado, às vezes na vida nós precisamos da ousadia deste homem. Nós precisamos da ousadia da fé. Tanto falamos de Pedro. Pedro era muito impulsivo. Pedro arrancou a adaga e cortou a orelha do cara. Pedro estava lá todo saidinho querendo andar no mar e depois afogou. Ele era um tanto impulsivo. Mas por que Jesus viu a necessidade de colocar um homem impulsivo como discípulo dele? Não sei. Só sei que Jesus chamou a Pedro. Só sei que Jesus trabalhou na vida dele. E esse homem foi ousado, se aproximou de Jesus. Então, amado, não havia dúvida sobre o poder de Jesus. Ele disse: Senhor, se o Senhor quiser, pode me purificar. Ele sabia que Jesus podia curar, mas ele tinha dúvida sobre a vontade de Jesus, se Jesus realmente queria curá-lo. E essa mistura de fé e dúvida é a imagem nossa. Esse homem foi ousado, esse homem quebrou as regras sociais, esse homem se aproximou de Jesus, mas diante de Jesus, sabendo que ele era poderoso para curar, tinha dúvida se ele queria realmente curar. Senhor, se o Senhor quiser, pode me curar. Mas a resposta de Jesus aos nossos corações é firme, é única e é poderosa. Eu quero, fica limpo. Diga glória a Deus por isso. Eu quero, fica limpo. Então veja a expressão da nossa dúvida em Marcos capítulo 9, versículo 21 a 24. Diz que perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo sucede? Desde a infância, respondeu. Muitas vezes tem lançado ele no fogo, na água, para o matar, o menino endemoniado. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos.
Ao que respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Quem crê nesta igreja, diga um amém aí, amado. Eu creio, Senhor. Agora olha a gente aqui na segunda parte. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Amado, quantas vezes na vida, essa aqui é a gente, somos nós. O Senhor disse: vai filho, eu sou contigo, não te assomos, eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo. Mas Senhor, tem um chefe, mas Senhor, tem um problema financeiro, mas Senhor, é uma questão. Então nós somos diretamente imbuídos por esse sentimento. Senhor, eu creio que o Senhor pode curar, mas eu não sei se o Senhor quer, eu não conheço a tua vontade, se o Senhor quer ou não. Meu amado, em nome de Jesus, nós vamos receber esta voz de Deus esta manhã que diz: estendendo a mão, lhe tocou com compaixão e disse: eu quero, meu filho, fica limpo. Então, nesta sociedade, tocar num leproso tornava a pessoa impura. Você sabe o que isso quer dizer? Quando Jesus tocou naquele leproso, Jesus fez o que para aquela sociedade era impensável. Ninguém pensaria que um rabino, um mestre da lei, um homem conhecedor, um homem em nome de Deus, porque Moisés disse que tinha que botar o cara para fora. Moisés disse que tinha que rasgar a roupa dele, se alguém se aproximasse, ele tinha que estar imundo, imundo. E se alguém tocasse nele, estava impuro. Ninguém imaginou que um rabino poderia fazer uma coisa daquelas. Mas o rabino de Nazaré, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, tocou naquele homem, e aquele homem foi totalmente limpo da sua lepra. Talvez alguém possa me ouvir esta manhã e dizer: pastor, para mim não tem mais jeito, o meu caso é impensável, nem eu mesmo acredito mais em mim. Pastor, eu fui abandonado pela família, fui abandonado, mandado embora, o sócio me passou a perna, eu fui quebrado, estou mergulhado num estigma, excluído, nem eu mesmo mais acho que tem jeito, tem solução. Eu quero dizer que o mestre rabino de Nazaré, ele faz o impensável, ele se aproxima, ele toca em você nesta manhã, e apesar de ter tocado, ele não ficou impuro, pelo contrário, o puro purificou o impuro e o sarou da sua lepra. Este é o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus estava identificando-se com o homem na sua miséria. Esse toque era um toque da identificação. Estava se identificando com aquele homem. Homem, eu sinto a tua dor, eu sinto o desprezo que você vive. É um retrato da obra de Jesus. 2 Coríntios 5, 21, 6, 1 e 2, diz a palavra: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha para o irmãozinho do teu lado e diga aí: você é justiça de Deus. Meu irmão, você é justiça de Deus. Você é justiça de Deus. Você é carvalho de justiça. Carvalho de justiça. E outra coisa, é plantado pelo Senhor para a sua glória. Amado, eu vejo na tua vida a justiça de Deus. Eu vejo na tua vida o toque da graça de Deus. E digo mais, o diabo não pode mais contra você, porque a presença de Deus é maior na tua vida, amado. Então ele disse isso aí, o capítulo 6, versículo 1: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que não recebais em vão o quê? A graça. Você recebeu a graça de Deus para quê? Para aceitar o estigma, a morte, o mundo, a doença, a escravidão, o domínio do pecado, e viver uma vida de lamentos, de choro e de derrota? É para isso que você aceitou a graça de Deus na tua vida? Não, amado, você recebeu a graça de Deus para ser um embaixador de Cristo nessa terra. E Cristo era poderoso, amado. Cristo Jesus tremendo. Depois, versículo 2: porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te socorri no dia da salvação. Eis
agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da... Então diga graças a Deus, hoje é um dia de salvação. Amado, você realmente acredita que Deus pode transformar a tua alma, teu interior? Deus pode te dar propósitos grandes na tua vida. Deus pode desembaçar o que está anuviado nos teus olhos, te mostrar caminhos, te dar ideais. Amado, creia, Deus é grande, Deus é maior do que esse gigante, Deus é maior do que esta doença, Deus é maior do que esse estigma. Deus é maior. Diga, Deus é maior. Às vezes nós estamos tão mergulhados no nosso medo, tão mergulhados no nosso desânimo, tão mergulhados nas questões contrárias, que nós esquecemos que Deus é maior. Deus é grande, irmão. Lucas capítulo 5, versículo 16. Agora veja uma atitude de Jesus, que para nós vivemos esse trabalho e processo de cura é algo absolutamente fundamental. Está no texto desta manhã. Diz que ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Diz que as multidões iam atrás de Jesus. Cadê ele? Cadê ele? E ele ia para lugares solitários e orava. Ou seja, acima do frenesi da fama, Jesus priorizava a comunhão com o Pai. Deus tem cura para a tua vida nesta manhã. Quando o teu quarto estiver com a porta fechada, os céus estarão com as portas abertas, amado. Quando o teu joelho estiver dobrado no chão, a tua alma estará sendo colocada de pé. Quando você estiver batalhando e guerreando as tuas guerras diante da palavra de Jesus, você terá a autoridade de Jesus para se insurgir contra uma religião vazia, uma religião superficial, uma vida religiosa superficial, que muitas vezes nós mesmos admitimos na vida, e achamos que vida cristã é às vezes só ir no domingo na igreja, ouve a palavra e depois a semana toda é uma vida adversa ao cristianismo. Amado, Deus tem poder na tua vida para que você viva um cristianismo relevante, transformador, uma vida poderosa nesta terra, as pessoas olharem para você e ver o Cristo da sua fé na sua vida, amado. Então Jesus curou o leproso, e Jesus também cura o paralítico com a sua autoridade, e não só a paralisia física, mas a paralisia espiritual, porque a paralisia era um símbolo de estagnação que o pecado produz. É um símbolo do aprisionamento do homem. Você se lembra quando Paulo disse: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, e sim da graça. Quem é que está debaixo da graça de Deus? Então, amado, o pecado não vai aprisionar a tua vida, e a paralisia é o símbolo da prisão. Agora, esse homem não estava sozinho. Diga aí um aleluia por isso. Aquele paralítico não estava sozinho. E eu declaro que você não está sozinho esta manhã. Você tem irmãos da fé nesta igreja. Você tem amigos na fé neste lugar. Uma fé extraordinária. Amado, às vezes a pessoa está no momento... está mais para o lado da incredulidade daquele pai. Ajuda-me na minha falta. Está mais para o lado da falta de fé para o eu creio. E às vezes a pessoa chega na igreja desta forma, mas ela encontra amigos com uma fé extraordinária. Ela encontra pessoas com uma fé transformadora. E eu vou declarar que você é uma fonte de bênção para o irmão que está do seu lado. Então, versículo 17 a 20 de Lucas capítulo 5, diz a palavra do Senhor: e ora aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achando-se ali assentados fariseus, olha lá, os supervisores legalistas, mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, diz que mas eles vieram num bom dia, porque o poder do Senhor estava com ele para curar. Oh, glória a Deus. 18. Vieram então uns homens trazendo um leito, um paralítico, e procuraram introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subiram no telhado da casa,
desceram o leito por entre os ladrilhos para o meio e colocaram o paralítico na frente de Jesus. Louvado seja. E diz que, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem. Antes de ler, o que eles estavam esperando que Jesus fizesse? Curasse o paralítico. Colocaram um paralítico na frente de Jesus. A Bíblia está dizendo que o poder estava com Jesus para curar. Queremos que ele seja curado, Jesus. E o que Jesus faz? Aí é que os teólogos dizem: Jesus era um cara controvertido. Jesus era um cara que não era fácil de entender, não. E aí Jesus diz algo que somente Deus poderia fazê-lo. Ele diz: estão perdoados os teus pecados. Você recebe isso na tua vida esta manhã? Então o Senhor Jesus Cristo, vendo a fé daqueles irmãos, que estava sendo bloqueada pela multidão, mas se importavam a tal ponto de criarem uma maneira de chegar até Ele, de que enquanto todos esperavam uma cura física, Jesus surpreende e faz algo ainda maior, porque viu-lhes a fé. Amado, você está esperando algo de Deus esta manhã, e Jesus está olhando a tua fé. Você está esperando alguma coisa? Eu estou esperando muitas coisas de Deus na minha vida. Eu estou esperando coisas de Deus para o nosso ministério, tanto aqui quanto lá na nossa região oceânica de Itaipu. Eu estou esperando muitas coisas de Deus, amado. E eu peço a Deus tantas coisas que você nem imagina. Se você ouvisse metade das minhas orações, você ia falar: esse cara é maluco. Bem-vindo, meu amado, graças e paz. Se você ouvisse metade das minhas orações, você ia falar: cara, o cara está orando isso tudo. Amado, Jesus está vendo a tua fé nesta manhã, amado. E eu quero saber, amado, levante aí uma das tuas mãos e diga: eu creio, Senhor. Deus, opera no meu coração, opera na minha mente. Diga isso para Deus: opera na minha alma, opera nas minhas emoções. Deus, que o meu coração seja limpo de qualquer lepra espiritual, de qualquer paralisia espiritual, qualquer pecado oculto, qualquer pecado que esteja lá debaixo do tapete, ou qualquer questão social, estigmas, ou coisa que eu aceitei na minha mente, na minha alma, estigma que jogaram na minha mente, eu acabei aceitando que eu sou um inválido, eu sou um derrotado, ou que eu não valho nada. Deus, limpa tudo isso de corações e mentes neste lugar, e eu recebo esta cura em nome do Senhor Jesus. Eu recebo esta cura milagrosa em nome do Senhor Jesus. Pode deixar, meu amado, eu recebo. O amado está voltando para o trabalho? Vai na graça do Senhor, vai na paz do Senhor Jesus, meu irmão. Estamos juntos, meu amado. Deus seja louvado. Presbítero Jorge, o amado deixou o dízimo. Pega lá com o irmão Eliade, por favor. Vai na graça, vai na paz do Senhor Jesus, meu amado. Em nome do Senhor Jesus. Levante uma das tuas mãos, amado. Eu declaro sobre a tua vida o poder de Jesus para curar, o poder de Jesus para restaurar, o poder de Jesus para trabalhar na tua alma. Você sabe aquele limite que você não conseguia chegar? Amado, Deus está removendo para mais longe de você nesta manhã. Então Jesus afirma a sua autoridade e perdoa os pecados daquele homem, o Filho do homem que tem poder para perdoar pecados. Olha o versículo 21 a 24, vamos fazer a leitura. E os escribas e fariseus olha aí a religião, olha aí, amado, a superficialidade, arrazoavam dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Diga-lhe de nota aqui, amado, eles estavam certos na teologia deles, porque só Deus pode perdoar pecados. Mas eles estavam errados em não conhecer Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus. Diga glória a Deus por isso. Aí ele diz: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta aí o paralítico, levanta daí e anda? Qual é o mais fácil dizer? Mais fácil dizer: está perdoado o teu pecado, porque ninguém viu se perdoou ou não. Agora, mandar um paralítico levantar e andar, tem que ser o Senhor Deus a fazer.
Aí diz o próximo versículo: mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, meu amado, curado pelas chagas de Cristo Jesus. Aleluia! Então, ovelhinha amada, o maior milagre que uma pessoa pode receber, recebeu em Jesus Cristo a salvação e o perdão. Recebeu a necessidade fundamental da sua vida e ainda levou a cura física para o seu corpo. E nesta manhã, como um médico da alma e um pregador e mensageiro em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar não só corpos curados, mas eu quero declarar vidas, almas, mentes libertas, saradas, curadas, pelo poder que somente o Senhor Jesus Cristo pode operar. Eu creio que nesta manhã há poder de Deus neste lugar para curar. Versículos 25 e 26, diz a palavra do Senhor de Lucas capítulo 5. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, fazendo o que, igreja amada? Glorificando a Deus. Aleluia. Todos ficaram atônitos e davam glórias a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Eu vejo prodígios neste lugar, amado. Pastor, mas os meus olhos não estão vendo. Mas é isso mesmo a mensagem de hoje. Os teus olhos não estão vendo, a tua carne não está sentindo. Então, amado, o Espírito Santo de Deus pode curar esta alma enferma e curada, porque bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Então, amado, nesse minuto final, o leito que o homem carregava agora estava sendo carregado por ele. Aquele homem vivia num leito, agora ele levou o leito às suas mãos. Nós permanecemos, permitimos estarmos deitados num leito de enfermidade por muitos anos, às vezes. Arrastamos, procrastinamos, adiamos coisas, decisões, e muitas das vezes áreas da vida vão sendo contaminadas pela lepra e paralisadas pela paralisia do pecado. Jesus quer ir além dessa lepra. Ele vai arrancar todo o estigma que a lepra colocou na tua vida. Jesus vai além desta paralisia. Ele vai quebrar toda a superficialidade da religião vazia, que talvez alguns estejam vivendo há anos, mas sem viver a experiência diária da presença viva de Deus na sua vida. Então Lucas está testemunhando uma obra transformadora de Jesus, que não apenas curou corpos, mas tocou em almas, libertou do isolamento social e perdoou pecados. Acabou com a paralisia, não apenas física, mas também do pecado. Acabou com a corrupção e a estagnação, porque Jesus é o único que tem poder e autoridade para oferecer uma verdadeira e integral cura para todo aquele que nele crê. Aquele leproso encontrou em Jesus um toque de dignidade e de pureza. Jesus tem dignidade e honra para a tua vida, amado. Não se rebaixe ao mundo, não se rebaixe às coisas do mundo. Você tem valor para Deus. Não aceite espírito de depressão na tua vida. Você tem alegria do Espírito Santo na tua vida. Aquele paralítico, em união e fé com seus amigos, alcançou o perdão e a restauração. Eu quero encorajar você nesta manhã a ter bons amigos na tua vida. Às vezes você tem um bom amigo que você acha que é bom amigo, que você apresenta uma solução, ele vem com 3 problemas. Apresenta outra solução e vem com 4 problemas. Apresenta uma fé, ele vem com 5
desânimo para você. Meu amado, eu declaro gente com fé na tua vida, meu amado. Eu declaro gente de Deus, diga eu recebo esta palavra, amado. Eu declaro amigos que te levem ao Senhor Jesus Cristo. E nós também somos chamados a nos achegar a Ele com ousadia. Aquele leproso fez, aqueles amigos o fizeram. E esta manhã, você tem a coragem de se aproximar ao trono de Deus? Você tem a coragem de se colocar diante de Deus desnudo, amado, sem lero-lero, colocar-se diante de Deus e desnudo falar com o teu Deus? O que é que tem estado, qual é o leito sobre o qual você tem estado deitado? Qual é o leito da procrastinação, da letargia? Qual é o leito dos medos e dúvidas quanto à vontade de Deus? Senhor, eu sei que o Senhor pode, mas eu não sei se o Senhor é bom o suficiente para querer operar na minha vida. Esta é uma dúvida, mas eu sei que Deus é bom em todo o tempo, e em todo o tempo Deus é bom. Quais são os leitos das religiosidades que nós admitimos em nossa vida e às vezes não temos coragem de falar isto para Deus em oração? Mas é isso que está paralisando a tua vida, como num leito que você tem estado deitado. Pois nesta manhã, amado, eu quero lhe dizer, não perca a esperança, porque por maior que seja a lepra ou a paralisia, o vício, o trauma, o pecado que for, Jesus pode reverter essa situação. Busque nele com fé, humildade e autenticidade. O leproso e os amigos do paralítico nos ensinam a não nos permitir deter-nos pelas barreiras da multidão. Jesus quer ver a tua fé. Você tem um Deus tão grande, amado. Você tem um Deus tão grande, amado. Não aceite pensamento limitador, pequeno, derrotado, mundano, superficial. Deus quer te levar para a profundidade com Ele, amado. Um Davi pequenininho pode fazer uma obra muito grande diante dos Golias. E por fim, seja como os amigos, um facilitador. Leve pessoas a Jesus, leve vidas a Jesus, e esteja diante de Jesus, porque o poder que estava sobre Jesus para curar, é o poder que está sobre nós para curar nesta manhã. E eu termino com Isaías 61, você se lembra que Jesus pegou o livro de Isaías e leu, em Lucas 4, que está dentro desse Sitzleben? Então Isaías 61, foi essa passagem que Jesus leu. Vamos no original. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Isso é bom para você e para mim? Isso faz bem para a sociedade, amado. Colocar pessoas oprimidas, deprimidas pelo diabo, algemadas pelo pecado, com poder para libertar pessoas. Você recebe este poder na tua vida, meu amado. É preciso um trabalho profundo do Cristo que surpreende. A gente espera que Ele chegue ali, milagreiro, e cure aquele paralítico e está tudo bem. Mas Jesus não vai só curar paralíticos nesta manhã, amado. Ele vai perdoar pecados, porque só Deus pode fazer esta obra. Versículo 2 diz a palavra do Senhor: e a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo
Senhor, para a sua glória. Olha aí, cooperador de Cristo, você recebeu a graça, não receba em vão. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diante destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estão aqui famílias, pais, filhos e gerações destruídas pelo domínio do pecado, pela estagnação de religiões superficiais e vazias, que só prometem bênçãos de cura de paralítico superficial, mas não tem poder para alcançar o paralítico da alma e perdoar os seus pecados e transformar a sua vida. Pois bem, Cristo pode fazer esta obra. Deus seja louvado. Nem lembrava, minha pastora. Deus seja louvado por isso. Eu recebo isso na minha vida em nome de Jesus. Levante uma das tuas mãos, Senhor Jesus. Que esta manhã, meu Deus, a obra que o Espírito Santo opera vá além do que os nossos olhos podem ver. O Senhor tem uma palavra e esta palavra não pode voltar vazia, Pai. Muitas das vezes a vida, as multidões que estão à porta, não nos permitindo entrar e chegar dentro da presença de Jesus, como foi a história do paralítico. Muitas vezes essas multidões tentam nos colocar de joelhos e amordaçar a nossa fé. Tentam calar a nossa voz, tentam fechar os nossos olhos para que não vejamos a solução e a cura que só Jesus pode dar. E muitas vezes, Pai, aceitamos esse leito da indignidade, o leito da indignidade que mantém o leproso fora do arraial, o leito da superficialidade da religião que mantinha os escribas e fariseus longe do entendimento de quem é a pessoa de Jesus Cristo. Às vezes estamos nesse leito, Deus, deitados e acomodados numa fé morta, numa vida espiritual morta, mas que nesta manhã, Pai, sejamos despertados, ressuscitados, reavivados, encorajados por Deus, para que o Senhor, pelo Espírito Santo, ó Pai, esteja operando no íntimo da nossa alma. E pessoas nesta manhã se levantem desses leitos, Pai, se levantem dessas paralisias, Pai, e com fé e autoridade assumam o protagonismo da história da sua vida em Cristo Jesus, Pai, e em nome de Jesus vivam como Cristo nesta terra, de forma poderosa, surpreendente, curada, sendo um facilitador do reino de Deus, um agente poderoso que vive o evangelho poderoso. Faz, Pai, esta obra tremenda. É o que nós oramos, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Assim seja, assim diz o Senhor.